Durante mais de 13 anos, um episódio de televisão foi considerado perfeito no IMDb. Nota 10, intocável. Milhares de avaliações e nenhuma conseguia derrubar essa média. Até que em questão de dias, essa nota começou a cair. 9.9, 9.8. E o motivo não foi uma crítica técnica, foi uma guerra, uma disputa silenciosa entre fãs de duas das maiores franquias da cultura pop. E o que aconteceu diz muito mais sobre a internet do que sobre as séries. Ozymandias de Breaking Bad não era só um número alto em um site, era um símbolo, um selo invisível que dizia que aquilo representava o auge da televisão. E por mais de uma década, ninguém ousou tocar nisso, até que alguém chegou perto. E quando dois gigantes ocupam o mesmo espaço, a internet faz o que sempre faz, declara guerra. Quando Ozymandias recebeu nota 10 no IMDb, não foi apenas um entusiasmo de estreia. O tempo passou e a nota permaneceu ali, intocável. Anos se acumularam, milhares de novas avaliações surgiram, novas gerações assistiram à série e mesmo assim o 10 continuava lá. Aquela nota virou uma espécie de monumento digital, uma prova estatística de que Breaking Bad não era apenas boa, mas era histórica. E fãs não defendem apenas as séries, eles defendem o legado dela, defendem a sensação que tiveram quando assistiram pela primeira vez, defendem o impacto emocional, defendem a identidade que construíram junto com aquela obra. E é exatamente por isso que aconteceu o que aconteceu. E depois disso foi inevitável. Surge então um novo capítulo dentro do universo criado por Game of Thrones. A série O Cavaleiro dos Sete Reinos estreia um episódio e ele também alcança 10 de 10 no IMDb. Perfeito, empatado. À primeira vista não parece haver problemas algum, mas é aí que você se engana. Dois episódios excelentes poderiam coexistir no mesmo topo, mas na lógica da internet só pode haver um primeiro lugar. E quando essa igualdade aconteceu, o equilíbrio virou provocação. Primeiro vieram comentários, depois comparações, depois ironias e até que começaram a surgir notas. Não eram análises técnicas ou críticas estruturadas, eram reações, retaliações. Fãs de um lado tentando derrubar a média do outro, enquanto o outro lado respondia na mesma moeda. O 10 começou a oscilar para 9.9 e depois 9.8. Depois subia novamente. Uma batalha de décimos, como se estivéssemos acompanhando ações da Bolsa de Valores. Mas na verdade eram episódios de televisão sendo usados como campo de disputa simbólica. Aqui entra um detalhe que muita gente ignora. O IMDb não usa uma média simples, ele trabalha com uma média ponderada, o que significa que nem todos os votos têm o mesmo peso. O sistema tenta identificar padrões suspeitos, como contas recém-criadas ou grandes concentrações de avaliações extremas em pouco tempo. É uma tentativa de proteger a integridade da nota, mas nenhum sistema é totalmente imune ao volume. Quando milhares de pessoas decidem agir ao mesmo tempo, o número sente o impacto. E foi assim que o episódio que passou mais de 13 anos com nota perfeita perdeu 10 absoluto. Não porque a qualidade mudou, mas porque virou alvo. No fundo, essa nunca foi uma disputa sobre qualidade artística, foi uma disputa sobre o pertencimento. Quando alguém afirma que outra série é melhor, o cérebro interpreta como uma ameaça, porque aquela obra deixou de ser apenas entretenimento e passou a fazer parte da memória pessoal de quem assistiu. Defender a nota 10 virou para muitos defender quem eles eram naquele momento da vida, defender aquela sensação específica, defender a própria identidade construída ao redor da experiência. No fim das contas, não era sobre Walter White, não era sobre cavaleiros medievais, era sobre ego coletivo. Dois episódios reconhecidamente excelentes acabaram reduzidos a uma disputa numérica, 9.9 contra 10. Como se a arte pudesse ser medida com uma régua digital, como se a emoção coubesse em uma casa decimal. E talvez a maioria seja que, quanto mais brigam pelo topo, mais provam que essas obras realmente foram impactantes. Porque ninguém declara guerra por algo que não marcou. Daqui a 20 anos, dificilmente alguém vai lembrar qual era a nota exata no IMDb. Mas vão lembrar da tensão, do choque e também da experiência ao assistir. O número pode mudar, o impacto não. E talvez essa seja a única nota que realmente importa.